uma reviravolta ontem, o Santos, que tinha aceitado verbalmente, né, cumprir a exigência do Inter, 4 milhões e meio de euros, que é a dívida lá com o Flamengo, com o Lille, que o Santos pagaria, além de pagar 2 milhões e meio de euros para o Internacional pela liberação imediata do Thiago Maia. O Santos avisou ontem à noite que não fará mais este negócio. É bom pro Inter? E aí, pessoal? Quem começa? Esse negócio era excelente pro Inter, né? Era excelente pro Inter. E o Santos, e a informação de ontem era de que o presidente do Santos teria... Marcelo Teixeira. E quem fez a ligação foi o Paulo Brax, né? Que trabalhou aqui no Inter. Agora. E o presidente, vendo os valores, teria vetado a negociação. Essa é a informação última, pelo menos que eu tinha, e que estava correndo. Seria um negócio excelente pro Inter. E eu estava ouvindo o Simon Bianchini agora ao meio-dia, que talvez seja um recuo estratégico do Santos, uma movimentação para daqui a pouco parcelar. Pode ser, isso é muito comum nas negociações. Mas quando vem uma ordem do presidente para o CEO do clube e atropelando inclusive a decisão que era uma decisão do executivo, do Pedro Martins, esse negócio me parece que não vai sair mais, Gabá. Eu acho que não. Eu divido um pouco do meu querido Leonardo Oliveira. Excelente não era. Perder o Thiago Maia e não ter ninguém do nível do Thiago Maia, por menos que o Thiago Maia tenha mostrado no Inter, eu acho que não chega no excelente. Como negócio, como coisa de dinheiro, era um negócio interessante realmente, porque o Inter não gasta nada, ganha dinheiro em cima, serve quase como barriga de aluguel. Mas o Thiago Maia, dentro do grupo colorado, ele é insubstituível. Não tem ninguém com a qualidade dele. Por menos que ele tenha. Eu esperava mais o Thiago Maia. E acho que ele veio caro pro Inter. E aí entendo o Santos. O Thiago Maia é muito caro, ele não se valorizou e o Santos está pagando mais do que o Inter deveria ter pago ou vai pagar ainda pro Flamengo. Sobre isso, sabe o que eu penso? Você estava te ouvindo no comentário de Esportes ao meio-dia. O Thiago Maia, ele não foi mal no Inter em 2024, mas é que para um jogador de 4 milhões e meio, né? Um jogador de 4 milhões e meio de 9 milhões de euros. 50%, 4,5%, não se esperava mais. Né? E acho que é isso, né? Ele chegou no Inter sendo um jogador de 9 e o Inter estaria vendendo como um jogador de 14. Eu acho que ficou bem claro que o Inter não queria negociar, né? Não queria negociar. O Inter estava de sangue doce. Ele fica porque ele é um jogador... É um jogador importante, se pagar isso, embora eu acho que ele tenha deixado muito a desejar. Para mim, o Thiago Maia ficou muito aquém do que eu achei que ele pudesse entregar. O Thiago Maia, isso é um ranking do SofaScore, ele é o jogador que mais criou situações de gols para o adversário. 5 gols ele originou, em erros dele, né? Então, assim, é um bom jogador, é um jogador que encaixou ali, teria que buscar uma substituição no mercado. Talvez fosse a chance de, com esse dinheiro, buscar uma substituição mais jovem, uma outra característica, mas para mim ele ficou muito abaixo do que ele tinha prometido, muito abaixo do esforço que o Inter fez, né? Ele tem uma recuperação com o Roger, até porque no início, no trabalho anterior, era ele ou o Fernando disputavam posição, né? Eram 5. O Cudê até chega a usá-lo na linha de 3 e ele vai bem, mas é uma questão mais de improviso, porque não tinha jogadores. Mas enfim, o Roger encontrou a posição dele, ele até teve uma melhora, mas nunca o Thiago Maia foi, pra mim, além de um jogador 7,5, 8. E um jogador que tu investe um valor desses no mercado brasileiro e num clube como o Inter, ele teria que entregar bem mais. O problema é que eu acho que, eu concordo contigo, eu acho que o Thiago Maia, ele não correspondeu às expectativas que se tinha sobre ele. O problema é como o Inter, sem dinheiro, vai conseguir contratar um jogador 7 ou 8. Nessa altura do campeonato. Eu acho que o Inter contrataria porque se ele ganhasse os 2 milhões, talvez por isso quisesse os 2 milhões à vista, e tu livraria na folha salarial um valor bem substancial, porque o Santos assumiria também as luvas. Tu poderia fazer um movimento de buscar um outro jogador e um jogador mais jovem. Eu não tenho dúvida. Aliás, só para completar, o Thiago Maia jogou metade das partidas do Inter na temporada. Eu não tenho dúvida que o Inter estaria muito próximo do prêmio da DVB, mas estaria mais distante da Taça do Gauchão. O que é mais importante nesse momento? Potter, o que é mais importante? Encher o cofre ou encher a taça de armários? O museu. Também não encheria o cofre, né? Longe disso. Não. Entraria para ser sugado pelas dificuldades que o Inter tem. Evitaria, mas ainda tem que pagar o Wesley, por exemplo. Ô Zé, se fosse o Wesley, se fosse o Borré, se fosse o Alan Patrick,
Esses são jogadores, se fosse o Vitão, esses são jogadores muito mais difícil de tu substituir. Não, eu não tenho dúvida disso. Eu só acho que não saindo desse negócio não é ruim, é bom pro Inter. O Inter time qualificado. O Inter tá de sangue doce. O Inter vai ter que pagar o Flamengo, né? E as luvas do Thiago Maia. Sempre é bom lembrar isso. E também fica pra mim, Gabardo, a expectativa pela volta dele ao Beira-Rio e o contato com a torcida. Tem isso. Porque está muito claro que ele queria ir para o Santos. E a cabeça dele mesmo aqui, né? Na próxima quinta-feira, quando tivermos no alto-falante do Beira-Rio o anúncio da escalação para o jogo contra o México, teremos essa resposta, né? Pois é, mas até isso. Se o México tiver, vai o Thiago Maia. Mas até isso, Gabriel. Vamos pegar alguns patrocinadores aqui no sala e vamos dar pra galera que tá valendo. Pelo amor, mas aí nós estamos de mal com a vida, né? Até isso eu tô de boa vontade com o Thiago Maia pelo seguinte: nesse período todo em que ele jogou pouco, e nisso eu não discordo, que ele entregou muito menos do que o valor que ele veio, mas acho que entregou o suficiente. O Thiago Maia pode ter tido tecnicamente um resultado insatisfatório. Agora, do ponto de vista de postura, não teve rolo assim dele ficar, dele fazer corpo mole ou ficar nítido que ele quer ir embora do Inter. A volta dele pro Santos, entre outras coisas, tem que ser, a volta dele é a origem dele. Sabe, ele não tá indo pro Santos como quem quer ir pro um Corinthians, ou que não tem nenhuma relação com a vida dele. Então, não, o Santos, tudo bem, é o Tyson quando tava lá fora e queria voltar pro Inter. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ele teve lesão, né? Teve uma lesão no joelho chata, né? Que atrapalhou bastante o ano dele. Teve. Enfim, eu gosto do Thiago Maia, eu acho que ele tem potencial. Eu acho que ele acabou em curva descendente, mas não uma coisa assim também horrorosa. Olha aqui, ó. Mas eu acho que é um cara que pode ser com uma pré-temporada, com foco aqui, ele tem qualidade, ele fez boas partidas, ele tem um empate no Beira-Rio que parte dele de uma roubada de bola lá na frente. O jogo contra o Juventude. Também, né? Eu acho que eu acho que no Inter, Potter, ele foi o que ele foi na carreira, porque o Thiago, ele surge com uma expectativa e ele entrega muito quando ele surge no Santos. Ele vai para a seleção, ele ganha lá a primeira medalha de ouro e ele vai para o banco durante a campanha da Olimpíada. Vocês estavam lá e lembram disso. Wallace, ele né? perde a posição exatamente pro Wallace. E a carreira dele foi exatamente isso sempre. Ele entrega sim e muito em alguns jogos, mas não tem aquela média que faz o cara ficar na Europa, que faz o cara ser sempre o top do time. É isso. E eu acho que a gente precisa reavaliar uma coisa. Quando o nome surge para o time daqui contratar, a agenda é muito positiva. Sempre. Os nossos dirigentes sempre fazem ótimos negócios, eles conseguem concessões maravilhosas e os jogadores são maravilhosos. O Thiago, o Tite o deixou de fora da pré-temporada. Alguma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. Mas ele Alguma análise da comissão do Tite chegou à conclusão que o Thiago pode ser liberado. Tinha Pulgar, tinha De La Cruz chegando e o Thiago já tinha falado que queria sair, né? Eu lembro que ele se afasta porque ele estava em negociação já com o Inter. Chama o Pelaipe aqui que ele já dá um pau no Tite como ele deu em relação ao Gabigol. E o Thiago Maia, a gente sabe, né? Que ele tem menos bola que o De La Cruz, né, apresentou na carreira dele, até que o Pulgar é um baita volante de passagem, né? E ainda tinha o Gerson também. Eu acho que tinha um contexto no Flamengo para ele estar afastado pelo Tite. Mas no isso... Inter, o Tite, ele é titular do Tite. Sim, mas isso então... Se o Tite está no Inter, ele é titular do Inter. Mas isso também prova que talvez a avaliação e essa agenda super positiva, quando ele chega, ela estava um pouco exagerada. Mas é que assim, sei lá, talvez a gente discorde até porque, da entrega Potter, dele, ele jogou metade das partidas, como disse o Léo, por questão de lesão também. E a entrega ou é o melhor jogador ou é o cara que mais entregou gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Junto com outros 3 caras, né? Entendeu? Mas beleza, entregou 5 gols. Mas assim, quem é melhor, ele ou o Rômulo? Não, nenhuma dúvida que ele é ele. Ou o Bruno Henrique. Nenhuma dúvida que é ele. Ele não tem posição. Ele é o Ronaldo que o Inter tá buscando. É ele o cara, então, tipo assim, é ele o cara pra recuperar, véio. Enfim. Porque se for por ausência, então o Fernando também não pode ir. Exatamente. Aliás, o Fernando é uma grande preocupação que eu tenho pro Inter. Não pelo futebol dele, nem Não, mas pela, eu acho que figura. o Fernando, em comparação com o Thiago... Não, mas a preocupação... Não há comparação. É que ele não mas consegue jogar, né? O Fernando tem uma carreira de 12 temporadas na Europa. Não, mas a minha comparação é física. Não, claro, não, mas eu tô falando de bola. E um ano mais velho, olha, eu sou a maior autoridade nessa mesa para dizer, um ano mais velho, quando tu fica mais velho, ele é muito mais do que um ano.
sabe? O Fernando, infelizmente, eu digo isso assim com dor no coração. Com dor, porque ele é um jogadoraço. Quando a gente vê um cara com a qualidade do Fernando, com a figura do Fernando, com a postura do Fernando, o Jeromel foi assim. Quando eles ficam um ano mais velho, não é um ano, cara, é um ano muito mais próximo do fim. E o Fernando já teve problemas na temporada passada. Então o Inter tem que pensar numa alternativa ao Fernando, não para ser titular, mas para quando o Fernando não puder jogar. Hoje esse cara que até acaba bem a temporada é o Rômulo. Né? Exato. Eu acho é um outro jogador.